Fala pessoal, nesse segundo vídeo vamos resolver um exercício de vetores para aprender a representar os vetores em uma figura com as suas proporções, ou seja, o exercício diz, numa figura represente os pontos satisfazendo as equações abaixo. São equações vetoriais que a gente precisa representar. Então, vou fazer todas aí, mostrando de uma forma mais prática como identificar e como ler, ou seja, como desenhar de uma maneira correta esses pontos. Esse exercício vai ser muito importante para exercícios futuros, tá? Para a gente conseguir desenhar e representar os vetores aí para facilitar a resolução dos exercícios. Se não souber desenhar corretamente, provavelmente as contas vão sair erradas. Então, começando pelo primeiro exemplo ali, que é a letra A gente tem, na letra A ele diz, para representar o vetor AC, que é igual a 4 vezes o vetor AB, tá? Então eu tenho que representar uma figura de forma que eu consiga satisfazer essa relação aí, essa equação. Então o que eu tenho? Primeira dica aí, para facilitar, para enxergar e ficar mais fácil de representar. Vamos sempre deixar o ponto em comum iniciando o vetor. Tá? Então essa expressão já está correta, começa no ponto A, esse vetor vai até o C, esse aqui começa no ponto A e vai até o B. Bom, depois a gente vai perceber quais são os números que acompanham cada vetor, ou seja, o escalar que está multiplicando. Desse lado é o 4 e desse aqui é 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então a gente vai começar representando da seguinte forma. A gente vai colocar o ponto em comum, ou seja, por mais para cima, para caber todos ali. Vamos pôr o ponto A aqui, tá? Que é o ponto em comum. E aí, até chegar nos outros pontos, primeira coisa que a gente tem que ver são vetores paralelos que possuem o mesmo sentido, ou seja, do ponto A, os outros pontos estão só para frente ou só para trás, tanto faz. Vamos representar para frente que facilita. Não temos vetores opostos, tá? Então, começa no ponto A. Para facilitar, a gente vai marcar a seguinte condição. Esse valor que está aqui desse lado é aonde a gente vai representar o ponto B. Ou seja, uma divisão para representar o ponto B. Esse valor que está aqui desse lado é a quantidade de divisão para representar o ponto C. Então a gente vai representar da seguinte maneira. Para chegar até o ponto B, uma divisão. Então, uma divisão aqui, chegou ao ponto B. Então aqui estaria o vetor AB. O vetor AC vão ser 4 divisões. Então, 4 divisões iguais. Se eu coloquei esse tamanho para o AB, aí eu vou lá e vou colocar mais uma, duas, mais 3. Ou seja, 1, 2, 3, 4 espaços. E vou marcar o ponto C. Ou seja, o vetor que vem até aqui é o ponto C. Ou seja, um vetor AC, que é esse tamanho, são preenchidos por 4 vetor AB, ou seja, 1 vetor AB, 2 vetor AB, 3 vetor AB, 4 vetor AB. E aí eu representei no desenho o que está escrito na minha equação vetorial. Então, se a gente parte sempre desse raciocínio, fica mais fácil de escrever aí, representar as equações nas figuras. Bom, agora então vamos para a próxima, a letra B. A letra B a gente tem que AD tem que ser igual a 5 terços de AB. Ou seja, vamos lá, seguindo a dica. Começa no ponto A, começa no ponto A. Tá? Esse 3 a gente pode passar para cá. Então, para deixar sempre da mesma forma, para não se perder, a gente pode escrever 3AD tem que ser igual a 5AB. Ou seja, deixamos exatamente da forma lá do de cima. Quem é o ponto em comum? O ponto em comum é o ponto A, como a gente já tinha visto em cima. Então a gente vai lá e representa o ponto A. Vem aqui
ponto A. Bom, até chegar no ponto, vamos lá, B, esse número é o que representa o ponto B. Então, até chegar ao ponto B, eu vou colocar 3 divisões. Então, eu vou escolher lá 3 divisões. 1, 2, 3. Tá? 3 divisões, cheguei no ponto B. Como começa no ponto A, os dois não são vetores opostos, são vetores no mesmo sentido, o ponto D vai estar a 5 divisões. Então, a gente tem 1, 2, 3, aí continua, 4, 5. E aí a gente chega onde está localizado o ponto D. Ou seja, a gente tem o vetor AB aqui e até lá no final a gente tem o vetor AD. Ou seja, se a gente pegar 3 vetores AD, que é desse tamanho, e colocar aqui na frente um do lado do outro, a gente precisaria de 5 vetores AB para dar o mesmo tamanho de vetor. Tá? Isso é o que está dizendo. Ou um vetor AD, lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Eu tenho um vetor AB. De 5 divisões, eu vou ter 3 para o AB. Essa forma fica um pouco mais difícil. Vocês acham mais fácil? Não tem problema. Eu estou tentando manter um padrão para a gente não se perder aí na hora de escrever. Porque desenhou errado os vetores onde os pontos estão localizados, o exercício vai sair todo errado. Bom, fizemos a letra B. Agora a gente tem aí a letra C. Bom, na letra C a gente tem AE tem que ser igual a menos 5 quartos de AB. Menos 5 quartos de AB. Bom, então vamos deixar lá da forma padrão que a gente aprendeu. O ponto A é o ponto em comum, então a gente deixa aí já começando com ele mesmo e só separa. Então a gente vai ter 4A e tem que ser igual a menos 5AB. Bom, então agora a gente tem lá. O que a gente tem? O ponto A em comum. Só que agora os vetores não são mais no mesmo sentido. Os vetores são opostos devido a esse sinal negativo. Tá? Então agora eu tenho que um ponto vai para um lado e o ponto vai para o outro. Como? O ponto em comum é o ponto A. Então vamos colocar o ponto A aqui. Aí a gente vai lá na nossa regrinha. Para o ponto B vão ser 4 divisões. Então a gente vai colocar lá 1, 2, 3, 4 divisões até chegar ao ponto B. Para chegar no ponto E, serão 5 divisões. Só que, como tem o sinal negativo, tem que ser para o lado oposto e não para o mesmo lado do ponto B. Então, a gente vem para trás e faz 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o ponto E, ou seja, o vetor AE sai de A e vai até E, e o vetor AB vai para lá, ou seja, vetores no sentido oposto. Se eu pegar 4 vetores AE, para dar o mesmo tamanho dos 4 vetores AE, eu vou precisar de 5 vetores AB. Tá? E aí eu vou ter o mesmo tamanho, que representa a igualdade. Bom, além aí da letra C, agora a gente vai para a letra D. Tá? Dá para fazer aqui. Na letra D a gente tem 3AO, 4OB. Então a gente tem 3AO tem que ser igual a 4OB. Bom, para não errar as localizações do ponto, percebam que agora nesse o ponto O é o ponto em comum, só que os vetores não começam com ponto O. Esse vetor começa com ponto A. Então a gente vai reescrever. Se a gente tem 3AO, para escrever o oposto, trocar as letras, a gente tem que trocar o sinal. Então a gente pode escrever menos 3OA é igual, do outro lado continua a mesma coisa, 4OB.
Ou seja, agora a gente já deixou da forma padrão lá, ou seja, ponto O em comum. Temos que lembrar que temos vetores opostos, então um ponto está para um lado e um ponto está para o outro a partir do ponto O. Então a gente pode marcar o ponto O sendo aqui. Aí a gente vai lá, para chegar no ponto B, a gente vai ter 3 divisões. Então a gente conta lá, 1, 2, 3 divisões. E aí a gente tem o ponto B. Para chegar no ponto A, a gente vai ter 4 divisões, só que para o lado oposto. Então vai ser 1, 2, 3, 4 divisões. E aí eu cheguei no ponto A, ou seja, o vetor AO vem para cá e o vetor OB vai para o outro lado. Tá? E aí está representado corretamente. Depois da letra D, a gente tem aí a letra E. Na letra E, a gente tem o vetor P, que tem que ser igual a menos 2 terços do vetor AB. Ou seja, o que eu tenho aí? Agora, isso é importante. Ó. Aqui eu não tenho ponto em comum. Ó. É um vetor PQ e o outro é um vetor AB. Ou seja, eles não estão na mesma linha. São paralelos. E eu não preciso necessariamente representar na mesma linha, porque o exercício não diz isso. Então eu posso representar um e depois represento o outro. Então o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que se eu escrever aqui, ó, eu tenho 3PQ é igual a menos 2AB. Ou seja, vamos seguir a mesma regra, só que a gente desenha separado. A gente tem o quê? Esse 3 aqui são a quantidade de divisões para o vetor AB. Então a gente vai lá e marca o ponto A e faz 3 divisões. 1, 2, 3 divisões para o ponto B, ou seja, o sentido dele para cá. E o vetor PQ, ele vai ter 2 divisões, só que no sentido oposto, e não necessariamente embaixo. A gente pode pôr aqui e dizer que aqui é o ponto P, tá? E 2 divisões, 2 divisões para lá, a gente tem o ponto Q, vai de P até Q. Ou seja, esse exemplo mostra que não necessariamente está lá na mesma linha de representação. Então tem que perceber se tem ponto em comum ou não no exercício. Tá? Bom, e aqui está dizendo 2 terços. O que seria 2 terços? 2 partes de 3, ou seja, o vetor PQ tem 2 partes do total de 3 que existe entre AB. Bom, depois da letra E, a gente tem aí a letra F. Na letra F, a gente tem 4bx é igual a 5ax. Ou seja, o que a gente tem que fazer aí? O que a gente tem que fazer é deixar um ponto em comum começando para facilitar e a gente seguir o padrão. Tá? Existem outras formas de raciocinar, se você já tem facilidade, não tem problema. O importante é desenhar corretamente. Então, para deixar na mesma posição, ó, o x está depois. Então, para deixar no começo para facilitar, a gente tem que inverter os dois. Como a gente vai inverter dos dois lados, a gente só troca, porque ficaria menos e menos. Menos com menos dois lados vai virar mais. Então, a gente pode escrever que 4x até b é a mesma coisa que 5, inverte aqui também, de x até a. Ou seja, agora a gente tem o ponto em comum, que é o x, não temos vetores opostos, mesma direção, então a gente marca lá o ponto x, do ponto x até chegar no ponto A, são 4 divisões. Então a gente tem lá 1, 2, 3, 4 divisões, a gente chega no ponto A. Para chegar no ponto B, são 5. Então a gente já tem 4. Para chegar no ponto B, mais uma.
5. Ou seja, aqui está o vetor XA e aqui está o vetor aí XB. Ou se a gente quiser inverter, falar 4BX seria do B até o X e aqui o de cima seria de A até o X, tá? Tanto faz, ele está pedindo para representar os pontos, eu só coloquei as setinhas aqui para a gente ter uma noção melhor dos vetores. E depois, por último, na letra G, a gente tem lá uma equação que dada por 2AY mais 5BY é igual ao vetor nulo. Bom, a gente precisa deixar lá na forma padrão, o ponto em comum é o ponto Y, não está nenhum dos dois começando o vetor, então a gente reescreve para facilitar e deixar igual a todos. 2AY igual, passa para lá primeiro, fica menos 5BY. Invertendo aqui os sinais são diferentes, então invertendo aqui troca o sinal, fica menos 2YA. E aqui, trocando o sinal, fica 5YB. Ou seja, a gente tem o ponto em comum agora, que é o Y, e temos vetores opostos. Então a gente vai marcar lá o ponto Y. Para chegar no ponto A, são 5 divisões. Então a gente vai lá. 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Cheguei no ponto A. Para chegar no ponto B, são 2 divisões. E para o outro lado, 1, 2. E aqui está o ponto B. Tá? Aqui estaria o vetor YB e aqui estaria o vetor YA. Ou da forma que está aqui, 2AY, se a gente pegar aí de A até Y, tem que ser mais 5BY, ou seja, BY vai para cá, a gente tem aí que seria igual ao vetor nulo, ou seja, AY está num sentido, BY está no outro. Quando a gente somar 5BY a 2AY, eles vão se anular e vai chegar no vetor nulo. Bom, essa é a forma de localizar, escrever as proporções das equações vetoriais de forma correta para representar os vetores aí no plano para a gente conseguir fazer os exercícios futuros. Bom, espero que vocês tenham gostado da maneira que foi resolvido o exercício. Se gostou, deixa um like. Se está gostando aí dos vídeos, ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos da aula de vetores. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.